Boa noite, meninas. Bom, para quem não estava na última aula, né, ou não assistiu a gravação ainda, eu sou a Caroline e eu vou estar com vocês hoje falando sobre a parte visual. Bom, na aula passada, só fazendo uma recap aqui, né? Na aula passada a gente viu conceitos visuais ali com a Tá, como a gente organiza, né, ali as análises, a gente viu um pouquinho como fazer um esboço ali no PowerPoint. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela só para relembrar um pouquinho e a gente já puxar o gancho e seguir. Bom, então, na aula passada a gente viu ali, né, formas de organizar, sites para inspiração, né, como o Dribbble, e a gente montou aqui esse modelinho simplista, né, porém não menos importante. E aí, hoje a gente vai exportar esse carinha aqui, colocar no Power BI e construir as nossas análises. A gente também viu ali alguns spoilers de como o nosso dash vai ficar. Então, deixa eu colocar ele aqui, a carinha dele, né? Então, a gente vai colocar aqui esse fundo de tela, vamos colocar o logo, e a gente vai criar essas análises aqui, olhando a parte do financeiro, mais voltada para o viés do financeiro, e uma parte também olhando clientes, né? Que eram umas demandas lá das primeiras aulas, né? Que foi feita ali toda aquela entrevista de requisitos e tudo mais. E aí, também um ponto, né, super clássico aí, dá para exportar para Excel? Então, a gente vai fazer uma visão que dá para exportar ali alguma tabelinha para o nosso cliente interno ou externo, dar uma olhadinha nos dados numa granularidade um pouquinho maior. Quando eu falo granularidade, não sei se todas estão, né, acostumadas com esse termo, mas caso alguém não conheça, né, granularidade seria o nível de detalhe dos nossos dados. Então, quando a gente olha ali a tabela no Power Query, né, tá no nível super granular. E quando a gente coloca um gráfico, né, aquilo está agregado e está menos granular, tá? Que esse termo é bastante usado também. Mas simbora. Eu vou colocar aqui essa minha colinha na tela de cima, né? Porque não dá para decorar tudo. E a gente vai partir aqui do zero. Então, a gente comentou também na aula passada que a gente tem vários lugares que a gente pode preparar o nosso fundo aqui que a gente vai colocar no Dash. Pode ser no Figma, e aí na newsletter a gente mandou ali 2 links sobre o tema, né, para vocês explorarem, ou até mesmo no PowerPoint, que é o caso aqui de hoje. E aí, a gente até entrou numa questão, numa dúvida, né, na aula passada. Qual é o formato que eu tenho que exportar, né? Então, vamos ver aqui na prática hoje. Então, eu vou exportar esse material. Aqui no PowerPoint é bem tranquilo da gente exportar. Então, a gente pode vir aqui em arquivo, e aí eu vou pedir para salvar. E na hora de salvar, é importante a gente escolher aqui o formato. Então, aqui, por padrão, a gente vai vir o PPT-X, né? Só que quando a gente abre aqui essa lista de opção, tem vários outros formatos. Então, a gente pode exportar como PNG, como a gente falou na outra aula, ou também como SVG. Deixa eu achar ele aqui. E aí a gente... boa, tá aqui, ó, o SVG. Teve uma dúvida, né? Quando que eu uso o SVG, né? Quando eu uso o PNG, então a gente estava comentando aqui, no caso do nível de detalhe, eu vejo uma diferença que o SVG, ele mantém um pouco mais, assim, o nível de detalhe, né? O nosso fundo de tela de hoje, ele não é tão, como eu posso dizer, não tem muitos detalhes, né? Então, não dá para notar tanta da diferença. Mas, dependendo do fundo, faz sentido, tá? Eu vou exportar aqui em SVG, mas o processo é basicamente o mesmo, tá, meninas? Eu vou clicar aqui no meu formato, vou colocar aqui fundo de tela. Tem o nome que vocês preferirem. Quando eu clico em salvar, ele vai perguntar se eu quero exportar, né, enfim, todos os slides ou apenas este. Então, ele pega exatamente o slide que estava na tela antes da gente ir no salvar, né, para não ter que exportar tudo da sua apresentação, né. Então, eu quero somente aquele, então, eu vou clicar aqui apenas este. E aí, ele vai exportar. Deixa eu abrir aqui no nosso material, aqui, ó, na pastinha, só para mostrar para vocês, ó. Esse carinha aqui, então ele já salva na pastinha que eu determinei, tá aqui, ó, SVG, aqui o horário e a data, né, desse carinha. E vamos lá, vamos para o Power BI. Então, se for PNG, só retomando, o processo vai ser o mesmo, a gente vai só salvar como, escolher o PNG e exportar apenas aquele slide, tá? E aí, a gente segue o mesmo processo. Por minimizar aqui esse PPT, mas tenha em mente que, por exemplo, se você está usando o Figma ou o PowerPoint, você tem ali suas cores, o fundo de tela, e até mesmo, né, o esboço da disposição das análises que você vai criar. Então, esse arquivo vai ficar com você, vai ser seu companheiro aí enquanto você está montando o dashboard, porque
Porque você vai consultar a cor, vai consultar quais são as análises, qual é a ordem. A minha memória não é muito das boas também, então eu vou trocando aqui a tela o tempo todo para retomar aqui o que eu tenho que fazer em seguida. Então, vamos aplicar aquele fundo de tela dentro do Power BI. Bom, aqui esse Power BI é o Power BI lá da aula 2, né, que a Thaisa criou ali as medidas DAX e tudo mais. Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou esconder essas telas aqui para a gente criar uma do zero, tá? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Então, aqui, no mais, eu vou criar aqui, só vou dar o nome visão faturamento. Eu sei que é essa aqui que eu vou usar. E eu não vou apagar, por enquanto, essas telas que a gente criou para trabalhar nas aulas passadas, até porque quando vocês receberem o arquivo já tem tudo. Eu vou ocultar. Para ocultar, parece bem um Excel nesse sentido, né? Botão direito na guia que a gente quer ocultar e ocultar. Eu vou fazer esse processo aqui para essas páginas que eu não quero nesse momento. Beleza. Então, lá na frente, quando vocês publicarem, quem acessar o Dash não vai ver essas guias aqui embaixo, tá? Bom, beleza. Agora é hora da gente colocar aqui, de fato, aquele background que a gente montou. Então, para implementar aqui esse material, a gente vem aqui, ó, a gente tem esses... Opa, nesse menu aqui ao lado, a gente tem visualizações, né? Então, a gente explorou ali, construiu as medidas DAX usando bastante esse menu, mas no de visualização, a gente vem aqui nesse pincel. Dentro desse pincel, a gente tem aqui, ó, tela de fundo. Vamos abrir essa opção. E aqui, imagem procurar. Então, vamos procurar aqui a nossa imagem. Aqui estão os logos, a gente não vai mexer neles agora. Então, aqui, ó. Vou pegar aqui o background. E aí, beleza, coloquei a imagem, mas cadê a imagem? Né? Então, às vezes dá um sustinho, assim, na primeira vez que a gente vai subir o material, e a gente tem que fazer uma parametrização aqui, que é bem simples, é só um truquezinho, né? Aqui em transparência está escrito 100%, então por isso aqui está totalmente transparente. Então, a gente vem aqui, pode digitar 0 logo aqui, ou você vem aqui e arrasta para o 0, bem tranquilo. Tem um ponto que me perguntaram na aula passada, agora me esqueci o nome, mas tinham comentado, né? Uma das meninas perguntou, mas quando eu coloco, fica desconfigurado. Então, minha hipótese era de que aqui, ó, pode ser que tenha passado despercebido essa parte. Então, no ajuste da imagem, ele tá no normal. Mas a gente clica aqui e vai em ajuste. E aí, ele deu uma leve mexidinha aqui. Mas dependendo do material que você construir, né? Então, quando a gente vai em ajuste, ele garante, literalmente, que ele tá ajustando e deixando aquele fundo bonitinho pra gente, tá? Então, ok, ele já está aqui no fundo. Então, é um ponto, né? E aí, a gente também pode trazer, vamos supor, que você não colocou aqui o logo, né? Logo da empresa, perdão, nesse slide aqui, que era o nosso fundo, não colocou o logo, enfim. Você quer colocar um ícone, alguma coisa assim. Então, você pode colocar isso através do Power BI mesmo, por outros recursos, né? E para isso, eu já vou aproveitar e colocar o logo que a gente tem. Então, eu venho aqui na guia inserir, e aí eu vou ter aqui, ó, imagem. Bom, aqui eu já deixei, né, na pastinha estratégica, a imagem que eu quero colocar. Então, você seleciona a sua imagem e vai em abril. E ele cola aqui na tela, né? Ele cola de um tamanho, né, um pouquinho maior ou menor, e você pode ir ajustando. Então, essa questão do mexer, né, na imagem, a gente vai aproveitar para mexer aqui em umas coisas que fazem super diferença em alinhamentos e distribuição de espaços, muito parecido com PowerPoint, Excel e tudo mais. Então, você pode clicar aqui, ó, nos cantinhos, e aqui na diagonal, né, e diminuir ou aumentar conforme você achar bacana. De início, eu vou colocar ele aqui mais ou menos no meio, tá? Mas daqui a pouco a gente vê qual no meio está, tá? Mas tá indo bem no olho, para mim parece que tá esse espaço daqui, é o mesmo daqui. Beleza, então a gente colocou aqui alguns elementos nessa base visual, e aí eu vou começar a criar aquelas análises que a gente tinha montado. Então, eu venho aqui para minha colinha. Então, aqui eu já coloquei assim, aqui em cima vai ser o título, depois os cartões, os filtros. Então, a gente pode começar por aqui. Podemos começar pelo filtro. Depois a gente vai seguir os outros elementos. Então, bora lá, meninas. Então, voltamos aqui ao Power BI. E para criar um filtro, então a gente vai voltar, a gente vai trabalhar, né, muito com essa guia de visualizações. Então, aqui, dentro da guia de visualizações, a gente tem N possibilidades, né, de visualização de dados.
Ele tem um filtro, que ele parece um filtrinho mesmo. Aqui, ó. Que é a segmentação de dados. Então, vocês vão ver, parece uma tabelinha e tem um filtrinho. Então, eu vou clicar nela. E assim que eu clico, ele já cria aqui um quadrado, um retângulo pra gente. Vou colocar ele aqui mais ou menos no meio, só pra gente trabalhar melhor. Beleza. Então, eu tenho aqui meu campo, e aí a gente vai adicionar todos os elementos aqui nesse espaço do campo, os elementos, né, das nossas tabelas que a gente quer que seja, né, um filtro pra gente. Na nossa colinha, né, a gente vai colocar filtros de tempo, né, e um filtro ali de região e segmento, né, segmento de negócios, né. Então, vamos começar com o filtro de ano. Um ponto importante para comentar, na aula, acho que foi na aula retrasada, né, a Thaís e a Michelle, elas mostraram, né, a questão de relacionamento dos dados. Como a gente vai colocar um filtro, né, e é de um campo que você sabe que está no relacionamento, puxe esse campo pelo relacionamento. Então, por boa prática, você vai puxar pelo relacionamento esse campo. Por quê? É que nesse caso aqui a gente não tem muitas, mais do que uma tabela fato ligada por uma, deixa eu abrir até o desenho, para ficar mais fácil de explicar. Então, aqui a gente tem uma tabela fato, né? E aqui eu tenho as dimensões. Mas vamos supor que eu tenho aqui a F vendas, mas vamos supor que a gente tem uma tabela que é a F, sei lá, estornos, F reembolsos, né? Que é uma outra tabela exclusiva para coisas que foi comprada, mas coisas que foram devolvidas. Vamos supor, teve algum problema ali de qualidade, foi devolvido. E aí a gente quer filtrar o ano e quer ver tudo que teve venda e tudo que foi estornado, né, devolvido, reembolsado, enfim, qualquer adjetivo aí. Então, se você quer ver tudo que está no mesmo ano, o que é o elemento comum entre essas fatos? É essa tabela de dimensão que a gente criou, que seria de calendário. Então, por isso que, né, só explicando por que é melhor a gente puxar, quando a gente vai fazer um filtro de algo que está numa dimensão, né, de um relacionamento, pega sempre do relacionamento, tá? Então, eu vou pegar o ano da tabela de calendário. Vou voltar lá para o nosso dash. E aqui, ó, na de calendário, vou pegar o ano e arrastar aqui para campo. Então, por padrão, né, ele já veio para cá. E aí, a gente tem N formas de personalizar um filtro. Então, quando a gente passa aqui o mouse, tem uma setinha para baixo. Tá bem pequenininho, mas ele tá por aqui. Então, quando eu clico, ele mostra várias opções de filtro pra gente. Então, ó, tem o lista. E assim, meninas, é um processo muito de exploração, tá? Então, para quem está começando, né, agora nessa parte, ou até mesmo quem já usa, né, enfim, pega um visual diferente, né, vai clicando, vê o que vai acontecendo também, que a gente acaba descobrindo muita coisa legal nesse processo também. Bom, então a gente viu lista, viu o suspenso, né, é uma lista escondidinha. Eu gosto bastante dessa opção. Então, e até no nosso mockup, né, eu tinha feito dessa forma, mas só para vocês verem que existem outras formas, tá? Só aqui na setinha. E aí, eu vou posicionar ele nesse cantinho aqui, porque era o cantinho que eu quero colocar os meus filtros, tá? De início, a gente vai fazer só algumas, como posso falar? Algumas centralizações ou mudança de dimensão de uma forma muito macro. Mas o ajuste fino a gente faz quando tiver mais filtros. Então, beleza, ele tá por aqui. Tô regulando mais ou menos o tamanho, tá? E aí, talvez para ficar mais claro, eu vou colocar aqui no centro. E aí, eu vou alterar as cores, né, desse material. Eu quero que ele fique meio que quase imperceptível, né? Então, deixa eu puxar aqui de novo aqui o mockup que o dash que a gente fez. Então, aqui eu tenho o filtro, mas ele tá, assim, camuflado, né, com o fundo. Então, a gente vai aplicar essas cores. E o legal é que, assim, beleza, eu vou deixar esse primeiro filtro super bonitinho, e depois eu só vou duplicando ele e troco o campo. Então, eu não preciso ter esse trabalho, entre aspas, de ir personalizando o filtro do zero novamente. E com o Dash a gente vai fazer isso também, a gente vai aproveitar. Maravilha. Então, aqui, beleza, eu vou selecionar, selecionei o filtro, né, então, porque eu quero mexer nesse elemento. E aqui, ó, no formatar o seu visual, a gente volta aqui pro pincelzinho. E aí, segredo, meninas, eu não sei de cor onde fica cada coisa. Então, eu sempre vou fuçando, né? Então, é quase com um processo intuitivo, assim. Então, você vai expandindo aqui e vai dando uma explorada. Então, por exemplo, eu quero mudar cor. Então, eu vou digitar aqui na pesquisa, cor. Então, ele vai selecionando as funcionalidades desse menu que envolvem a palavra cor. Então, aqui ele tem a cor da fonte,
a cor da borda do elemento, a tela de fundo. Então, eu quero mudar a tela de fundo, eu quero deixar aquele roxinho. Aqui, na nossa colinha, deixa eu pegar aqui o do... Aqui, ó. Deixei aqui do filtro, já deixei a corzinha que eu quero. Vou dar o Ctrl C no meu código. E na tela de fundo, mais cores, vou dar o Ctrl V. Beleza. Então, a gente viu que mudou só aquela primeira parte. Tudo bem. Então, a gente tem N formas, né, de fazer isso. Dá para também deixar transparente. Também pode ser uma outra possibilidade. Então, ó, quando eu clico aqui nas opções, ainda tá branco. Beleza. Então, a gente pode ver aqui, ó, as N formas. Vou deixar roxinho. Beleza, ele deixou o restante agora roxinho. A cor, vamos ver, da fonte. Ó, posso vir aqui e colocar o branquinho para dar mais destaque. E aí a gente vai vendo. Então, ó, deixa eu até expandir aqui e ficar melhor da gente ler. O cabeçalho da segmentação, eu também quero a fonte branca. Beleza, estamos quase no caminho. E aí, eu vou tirar agora essa opção de cor, para a gente dar uma olhadinha nos demais. Porque, por exemplo, talvez tenha um caminho mais fácil da gente deixar esse fundo, tirar esse branco, né? Então, vamos olhando aqui, na parte do ícones. Você pode personalizar os ícones que você quer mostrar no filtro. Deixa eu voltar para cá. Efeitos. Aqui na tela de fundo, pode ser que seja aqui. Então, ó, eu vou desclicar essa opção e lá. Então, ele deixa esse fundo transparente. Então, é uma opção. Então, eu vim aqui no ano, ó, tem aqui as opções, elas estão em branco. Vocês também podem mudar a fonte, tá? Então, aqui no fonte, ó, no texto, vocês escolhem o que vocês acham que vai ficar mais bacana, né? E só queria mostrar também que também dá para colocar um sublinhado aqui no título, se não me engano. Deixa eu mostrar aqui. Cor da tela de fundo, efeitos. Tinha um detalhinho que eu queria mostrar, mas não tem problema, é só um capricho, digamos. Que a gente tem aqui a borda, ó. Então, se eu colocar borda inferior, ele colocou aqui, mas tá muito escuro. Deixa eu colocar branco, só para vocês verem. E aí vocês podem personalizar. Tem superior, inferior, você pode escolher uma ou várias opções. Aumentar a linha, diminuir a linha, assim, é um monte de possibilidades. Então, eu vou deixar dessa forma inicialmente. E aí, a gente já tem o primeiro filtro, e o primeiro filtro já está ali no esquema visual, né, que a gente tinha personalizado. Então, eu quero fazer o filtro agora da região. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente Ctrl C, clico fora, Ctrl V. Beleza, criei um irmão gêmeo dele. E aí, uma dica, ó. Assim que eu criei o Ctrl C, fiz o Ctrl V também, eu tô arrastando, ó, e tá, não sei se tá claro aí, tá? Se dá pra ver. A linha tracejada em vermelho. Então, ele consegue mostrar pra gente ali um alinhamento. Então, ó, tá alinhado com o de cima, porque ele mostrou ali esse ponteado vermelhinho. Só que agora eu não quero do campo ano. Eu vou trocar só o campo. Eu aproveitei toda a personalização. Agora eu quero a parte da região. Ah, Carol, tô com preguiça, ou não, é muito campo. Às vezes a gente tem muita tabela, né, para olhar. Você pode digitar aqui, ó, em campos, né, a palavra-chave e tudo mais, ó. Então, região da localidade. Então, vamos dar preferência sempre para filtros das tabelas de dimensões, né? Se tiver algo relacionado, já filtra todo mundo que está relacionado. E aí, eu quero substituir o ano pela região. Então, dou um xizinho aqui, região, e arrasto para cá. Então, prontinho, ó, a gente já tem o nosso campo personalizado. Carol, essa fonte está muito grande aqui, eu não consigo ler. Então, a gente pode, ó, vir aqui, vou digitar fonte. E aí, vamos ver aqui na parte do tamanho, ó, do cabeçalho, eu vou colocar 10, e aqui nos valores 10. Eu vou fazer o mesmo com essa. Então, esse check seria, né, teria sido mais efetivo se eu tivesse visto isso da fonte antes, porque a gente duplicava e já ia tudo bonitinho, mas não tem problema. Vou diminuir aqui e vamos ver se ficou melhor. Mais ou menos, né? Então, dá pra gente aumentar um pouco esse filtro. Então, assim, ó, é um processo de muita interação, né? É muito difícil, e aí tá, conta aí das suas experiências, né? A gente fazer o dash perfeito na primeira tacada só, né? É sempre um processo de vai e volta, pelo menos comigo é dessa forma.
Então, aqui já ficou melhor. Então, eu expandi um pouco mais e a gente pode fazer o mesmo ali com o do ano. Beleza? E aí a gente consegue ler melhor. E agora, vamos fazer o nosso próximo filtro, que é o de segmento. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vamos para cá. Coloquei aqui embaixo, vou clicar, não quero região, quero segmento. Estou com preguiça, vou digitar. Segmento, ó, ele já mostrou para mim. Vou puxar para cá. Vamos ver se ficou bacana. Então, aqui só o de home office, ele ficou bem justinho, mas eu acho que tá ok. Se você sentir, tem palavras muito grandes, né? Aí você pode até aumenta um pouquinho o filtro. Tô vendo aqui que ainda não tá cabendo filtro nesse espaço. Não tem problema, volta pro seu PowerPoint, modifica um pouquinho a sua tela e sobe de novo, né? Faz aquele mesmo processo que a gente fez para subir, né? Não tem regras, né? Então, beleza, fizemos o filtro, e aí a gente vai para o nosso primeiro visual. Vamos para cá. Tem o título também, né? E aí a gente vai colocar os cartões. Então, beleza. Vamos para cá. Vamos colocar o título, então. O título é bem tranquilinho. A gente vem aqui na caixa de texto. E eu vou digitar aqui inicialmente. Deixa eu arrastar ele mais para cima. Eu coloquei... boa. Eu vou mostrar. Primeiro eu já vou aumentar um pouco mais. Vou fazer com esse teste aqui. A gente pode fazer o seguinte. Eu comentei, né, sobre o uso de emojis, né? É legal porque sempre ajuda a contextualizar. E aí, nesse caso, eu vou usar o próprio emoji que o Windows tem. Então, a gente usa o atalho Windows e ponto. Na hora que eu faço isso, Windows e ponto, o Windows vai abrir essa telinha aqui. E eu acho que isso acontece esse aqui é o 11, né? No Windows 10 e no 11 tem isso, tá? Esses aqui são os que eu mais uso, já tá aparecendo aqui, né? E aí você pode selecionar, você pode vir aqui, navegar, ver os ícones que a gente tem. Eu vou usar esse aqui dessa sacolinha aqui do dinheirinho. Vou clicar nela. E aí tá bem pequenininho aqui. Eu vou aumentar. E aí a gente continua personalizando esse tamanho, tá? Isso aqui também não vou cravar nada em pedra, porque é algo, né, que vocês vão fazendo e vendo o que fica bacana. Eu vou dar aqui o título, que é Overview Financeiro. Meninas, explorem aqui. Você vai colocar negrito, você vai a fonte, qual é a cor? A cor, eu gosto sempre de usar não gosto de usar o preto diretamente. Eu gosto de colocar um tom de cinza mais escuro, porque eu acho que fica mais leve, tá? Mas façam os testes de vocês. Só aqui, às vezes ele é meio chatinho, porque você tem que selecionar o conteúdo e trocar a cor, tá? Então, eu acho que até no meu eu coloquei um pouquinho mais claro, mas não tem problema. Só que ainda tá meio estranho, né? Não tá muito ali, não tá camuflado ali com o fundo que a gente subiu. Então, eu vou clicar aqui nessa caixinha do texto. E aqui no formato, ele tem aqui, se não me engano, a parte do... Vamos ver aqui. Para deixar ele transparente. Vou clicar fora, clico nele novamente. Vamos ver aqui, propriedades. Não. Você pode regular o tamanho, então você pode ou arrastar ou usar por aqui. Opções avançadas também. Na parte do título, não quero mexer. Vamos ver aqui, se eu habilitar e colocar a cor da tela de fundo, sem preenchimento. Não é isso ainda. Está aqui em efeitos, maravilha. Ó. Então, é um processo de fuçar, né? Não tem como não ser assim, né? E na tela de fundo, ó, vou desabilitar. Beleza, ele já tá camuflado aqui com o fundo. Maravilha. Então, eu vou posicionar ele mais ou menos nesse canto superior e dar um espacinho aqui entre a minha margem, né? Dar uma margem para ele. Aqui levemente distanciado. E um ponto que eu vou falar sobre alinhamento, e a gente vai seguir isso com o restante, enfim, é assim, Carol, eu tô indo para um lado, para o outro, né, com minhas caixinhas, e não, tô sentindo que não tá alinhado, e a gente falou que alinhamento é algo bem, bem importante, que faz a diferença também. Então, algo bem bacana que a gente tem aqui você pode selecionar, então, eu vou apertar o Ctrl, selecionar aqui todas as caixinhas. Tem algo bem bacana aqui em formato, alinhar.
Em alinhar, ó, tem várias possibilidades. Ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, enfim, N possibilidades. Eu vou clicar aqui no centralizar. Como a gente meio que alinhou ali no olho e foi mostrando aqui as telinhas, não fez diferença. Mas aí eu poderia ter deixado ali não alinhado de uma vez só e alinhado de uma vez com esse botão, que é super bom na roda, tá? Isso é bem bacana. E outro ponto que tem também, ó, vou selecionar novamente, e esse segmento eu vou descer um pouquinho. Só para mostrar aqui um ponto, ó. Porque o ano e região, eles são bem coladinhos, mas de região para segmento a gente tem um espaço. Vamos deixar eles distribuídos igualmente. Então, no mesmo lugar que a gente foi. Selecionei esses caras, e aqui em formato, na verdade, em alinhar, a gente tem aqui, ó, distribuir horizontalmente, não é o caso, e distribuir verticalmente. Então, ele vai dar uma equilibrada aí. Então, beleza, ó, a região ele desceu um pouquinho e deixou igual o espaço para ano e segmento. Então, essa é uma funcionalidade muito bacana que vocês podem usar para os gráficos e tudo mais. Mas, embora para o restante. Bom, aqui nos cartões, então vamos trazer aqui o nosso ponto. A gente tem o faturamento bruto, o faturamento líquido, vendas e crescimento. E atrás, ó, tem algo que está meio que encapsulando, dando uma noção de unidade, né, entre esses temas, entre esses cartões. Então, vamos fazer esse carinha aqui. Então, primeiro, né, como que a gente pode fazer? Esse cartão que está atrás, a gente pode vir aqui em inserir formas. E eu tenho aqui, ó, tem N formas, mas eu vou usar essa de retângulos com campos arredondados, porque eu acho bem bacaninha, acho que ela é bem leve. Selecionei. E aí, ó, eu até vou deixar esse azul por enquanto, e depois a gente põe no branquinho. A gente consegue, né, tá vendo que ele colocou bem, né, bem redondinho aqui essas bordinhas. Então, eu posso vir aqui em geral, ou é forma, vamos ver, forma. E aqui a gente consegue mexer nessa configuração. Então, se eu diminuir essa porcentagem, ó, ele vai deixando isso com o canto um pouquinho mais vivo, tá? Vou deixar aqui no 6, e aí eu vou mudar a cor desse carinha também. Então, ó, eu posso vir aqui em cor, e aí no preenchimento, primeiro borda, não vou querer borda, já vou colocar aqui, e na cor do preenchimento eu vou deixar branquinho, beleza? E aí eu vou deixar levemente, ó, na altura, digamos, né, no eixo X, digamos, que está o começo do meu título. Então, pensando ali numa distribuição igual, né, uma noção de unidade. Beleza. E aí, tem coisas que é mais ou menos no olho também, né, porque assim, eu vou fazer um primeiro bloco de informação aqui em cima e um segundo bloco embaixo. Então, o que você pode fazer se você quiser, né? Beleza, criei esse primeiro quadrinho, vou fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V. Ah, vamos ver se ele se encaixa, se eu vou ter espaço suficiente para fazer um segundo bloco de informação. Putz, ó, tá muito colado um com o outro. Então, o que você pode fazer? Vou dar um delete. Ah, você pode diminuir aqui um pouquinho. Ctrl+C, Ctrl+V. No Figma tem várias técnicas, tipo, com cálculos, digamos, que você pode fazer de uma forma mais fácil. Mas, enfim, veja o que te atende melhor. Então, ó, dei um espaçamento um pouquinho entre um e outro. Então, ó, dá para caber coisas nessa largura perfeitamente, que não vai ficar nada assim muito esmagado ali, né? Isso aqui era só para dar uma noção ali de espaço. E nessa parte do cartão, a gente pode até diminuir um pouquinho, a gente vai criar aqui o cartão do faturamento bruto e do faturamento líquido, vendas e crescimento. Então, bora lá. O faturamento bruto, então, primeiro, é um cartão, né? Então, aqui a gente tem opções de cartão. Tem esse tipo, aqui, que é o que a gente vai usar. E tem um outro tipo que ele vai meio que colocando, você pode colocar vários tipos de cartão em um só. Mas beleza, então aqui eu vou colocar o faturamento bruto, então eu vou aqui em métricas, e dentro de faturamento, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, o faturamento sem desconto. Então eu simplesmente clico aqui, arrasto e jogo em campos. Ele vai mostrar pra gente, ó. Ele já coloca uma formatação prévia pra gente, mas a gente pode mexer. Então, ó, ele já colocou, sumarizou. E aqui a gente pode mexer, ó. Na cor da fonte, posso colocar um cinza. Da unidade, ele já coloca ali, em vez de colocar aquele número gigante, ele já condensa pra gente. E vamos ver a parte do título. O título, a gente pode vir aqui, ó. Tá, total faturado sem desconto. Então, a gente pode clicar 2 vezes e colocar aqui faturamento bruto, por exemplo. Beleza, então já tem esse ponto aqui. E aí, a gente pode diminuir a fonte. Então, volta aqui para o pincelzinho
E aí vocês podem brincando à vontade. Aí aqui eu vou diminuindo. Opa, aumentei sem querer. E aí tem também, deixa eu já começar a diminuir ele para fazer ele caber nesse espaço aqui que a gente tem e ficar assim mais harmônico, né? Então, beleza, eu acho que faz sentido ser algo menor, porque a gente tem outros cartões para colocar aqui. E é bom que a gente pode aproveitar essa personalização desse primeiro cartão. Aqui. Então, aqui, estou pensando aqui na questão do tempo. Vou fazer, só para mostrar que a gente pode aproveitar esse mesmo espaço, mas aí o resto a gente vai enviar também o arquivo, os prints, enfim, é o mesmo procedimento, a gente só muda as métricas, tá? Então, aqui, eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, só a título de, para mostrar, né, como a gente pode aproveitar. Em vez de ser o faturamento bruto, agora eu quero o líquido. Então, a gente pode pegar aqui, ó, total líquido, eu posso substituir. Eu cliquei, então, ou eu posso clicar no xizinho, né? Ou eu pego, arrasto aquela métrica em cima da existente. E mesma coisa, ó, vou colocar faturamento líquido. E também, meninas, uma outra possibilidade para personalizar. E aí, só para relembrar, né? Então, o que a gente fez aqui? É porque vai ser aqui mais do mesmo, digamos, essa parte do cartão. Então, eu vou fazer uma funcionalidade diferente. A parte de vendas e o indicador de crescimento. Então, a gente pega, clica, arrasta, né? E o que eu fiz aqui? Distribuir, coloquei, fiz o alinhamento, né? E distribuí aqui, agora, verticalmente, tá? Vamos para a revolução do faturamento, e aí a gente faz aqui essa telinha adicional também. Bom, para fazer a evolução, né, eu queria mostrar um ponto, vou até aproveitar aqui. Eu posso, ó, copiar aquele cartão que eu tenho, pode ter de cima ou de baixo, tanto faz, tá? E eu vou colocar ele aqui, ó, nesse espaço. Aqui. Aqui foi basicamente um olho, mais pela questão do tempo, mas, ó, a gente vai regulando ali os tamanhos, tá? Para ter uma margem. E aí, ok, eu quero falar de evolução de faturamento. Eu vou colocar tanto bruto quanto líquido. Eles são muito parecidos, né? Mas, enfim. E quando a gente fala de evolução no tempo, vamos pensar em gráfico de linha, que dá noção de continuidade. Então, para isso, a gente tem aqui, ó, o gráfico de linhas. Eu vou clicar, o IBI já joga para a gente aqui, colocar ele mais ou menos nessa posição. E beleza. Então, aqui, nessa posição, eu vou trazer as métricas que eu quero colocar nesse gráfico de linha. E como tu falou de evolução, eu quero ver uma evolução no tempo, né? Então, eu vou colocar aqui por mês. Para ficar bacana, eu vou filtrar aqui um ano, vou colocar 16, só para já ficar selecionado. E aí, primeiro, vamos voltar para o nosso gráfico. No eixo X, eu vou pegar um mês. Só que aí tem a gente pode fazer uma gambiarrazinha. Beleza, joguei o mês e ano, tá? No meu eixo Y, eu quero colocar o meu faturamento bruto. Então, eu vou colocar o faturamento sem desconto no eixo Y. Ele já fez aqui uma primeira linha. Mas reparem que aqui, ó, tá setembro, novembro, dezembro, maio. Então, os meses estão fora, assim, né, do eixo, né, da sequência lógica ali temporal. A gente pode vir aqui, ó, vamos lá, mês, ano. Então, eu vim aqui em classificar eixo para tentar ordenar de maneira diferente. Coloquei em ordem crescente, ordem decrescente, mas alguém que ele está seguindo abril, agosto, então ele está indo em ordem alfabética. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer em ordem do tempo. Então, a gente pode vir aqui, ó, dentro do nosso... a gente vai voltar para o Power Pivot, que é aqui na parte de relacionamento. Vamos abrir a de calendário. E aí, a gente pode fazer o seguinte. Aqui a gente vai criar uma coluninha que vai ajudar a gente a ordenar o mês. Então, para isso, então, abrir aqui a de calendário. A gente vai criar, deixa eu ver aqui, não tem o número do mês, né? Vamos ver aqui. Beleza. Chururu, mês abreviado, tá. Aqui a gente vai criar uma nova coluna, então a gente tem aqui nova coluna. Vamos ver se dá para fazer aqui direto, senão a gente vai pelo outro. Vamos fazer um teste aqui, eu vou colocar aqui só mês. Vamos ver se tem aqui.
month, é de mês. Vamos ver como ele vai ficar. A nossa data se chama data. Então, fui digitando aqui, ver calendário e data. Então, vamos ver como ele se comporta. Ah, detalhe, ó, conforme a gente vai digitando, o que apareceu ali, já vai dando meio que umas dicas da função. Se eu dar o Enter, e vamos ver o que ele faz. Então, o que ele fez? Ele colocou um número que representa o mês, de forma que janeiro é 1, fevereiro é 2, março 3, por aí vai. E aí, eu também vou aproveitar e eu vou colocar essa funçãozinha aqui no chat. Que eu, assim, eu acho que é mais fácil da gente mostrar num gráfico o mês ele estando com o nome abreviado. Então, coloquei ali a função, que é uma função, o que ela faz basicamente? Vou criar aqui uma nova coluna. Deixa eu abrir aqui novamente. E vou colar aqui, ó, um mês abreviado. Então, ela pega, né, o nome do mês mesmo, e ela vai pegar o left, né? Da esquerda, ela vai pegar 3 caracteres. Então, só pegar Jan, Fev, Mar, porque fica mais fácil a gente colocar isso no gráfico, né? E vou dar o Enter. E aí, né, ele criou aqui o mês abreviado. Só que provavelmente, se a gente puxar o mês, provavelmente não, quando a gente puxar o mês abreviado no gráfico, ele ainda vai continuar colocando os meses numa ordem alfabética, e não é isso que a gente quer. Então, tem um pulinho do gato aqui, que é, a gente vai clicar aqui, mês abreviado, e aqui, classificar por coluna, eu quero classificar pela coluna aqui do mês, porque aí que for 1 é janeiro, 2 é fevereiro, e aí o mês vai ficar bonitinho. Então, eu vou clicar aqui, ordenar pelo mês, e vamos ver isso na prática, como é que vai ficar. Então, aqui no gráfico, eu vou voltar, e no eixo X, eu não quero mais mês por ano. Eu vou pegar aqui só o mês que a gente criou, mês abreviado, né? Que a gente criou, e vou arrastar para cá. Então, agora, a gente tem uma sequência aqui dos meses, né? Uma sequência lógica. Beleza. Então, aqui, eu quero também colocar, que eu quero detalhar, né? Pela parte da... Na verdade, são 2 métricas, perdão. A total faturado com desconto, já vou dar o nome aqui, que é o bruto. E a total desconto. Vou arrastar para cá, e aqui eu vou chamar de líquido. Tá achando muito baixo. Mas tudo bem. Total desconto, total faturado... eu puxei o desconto. É o líquido. Oi, Janice. Janice, Oi, falei certo. bem? É Dienes. Janice, sorry. Deixa eu te fazer uma pergunta. Talvez eu não tenha entendido. Mas tu criou um número para o mês e aí depois tu criou o mês abreviado, né? Isso mesmo. Aí tu fez isso só para o ano de 2016, não pegou todos os outros anos. Não, ele Porque segue para tudo. tá, mas aí quando eu colocar lá no gráfico e eu colocar todos os anos, não vai ficar tipo janeiro, 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 fevereiro, 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 março, março, março? Sim, aí que tá. É um ponto de vista, né? Uhum. Se sua análise for contemplar, digamos, você quer fazer uma análise ano a ano, aí realmente Aham. isso pode acontecer, né? Agora, se for uma análise do tipo, eu quero filtrar o ano, né? E quero analisar a distribuição, né, dos dados ali ao longo do ano. Aí Uhum. faz super sentido, né? Aí, por exemplo, se a gente quiser, eu construí pensando assim, numa análise que eu quero explorar cada ano, né? Agora, se a gente quiser olhar algo contínuo, eu faria o seguinte, algo que eu construiria uma data, tipo assim, que sempre o dia fosse 1, e aí eu Uhum. pegaria o mês e o ano. E aí a gente poderia ordenar por essa coluna, né? É uma outra estratégia. Entendi. Aí Essas colunas. englobaria essa questão. Tá, tá, eu acho que eu te entendi agora. Eu só fiquei com dúvida É, nesse ponto, assim, porque se eu fosse tirar o filtro, por exemplo, ele ia acabar ficando todos os janeiros juntos, todos os fevereiros juntos. O meu raciocínio não tá sim. tão errado, né? Não, Tá. acontece isso sim. Aí, mas, Uhum, por exemplo, entra pelo objetivo, digamos, né? Se você. uhum, Pode ser que realmente, vamos supor, se você é a pessoa que vai analisar esse dash, né, no seu dia a dia, ou você sabe que seu cliente interno vai fazer uma análise que esteja todo mais do que um ano, né? Aí faz sentido a gente fazer essa estratégia. Aí eu posso até procurar uma documentação certinho para esse caso e a gente manda na newsletter também. Só por uma questão de tempo. Mas tá. aí Não, também é perfeito. super Sem válido. problemas. Mas é algo assim, um pulinho do gato que a gente coloca ali o mesmo dia para todo mundo, o mês ali e o ano. E a gente meio que ordena por ali também. Tá. Aí dá bom.
Perfeito, muito obrigada. Imagina. Então, eu vou voltar aqui para o gráfico. Então, a gente viu a questão do mês, né? Então, se a gente olhar mais do que um ano, então a gente muda um pouquinho essa estratégia. E aí, meninas, aqui é uma questão de personalizar as cores mesmo. Então, a gente pode aqui, o título, deixa eu só colocar aqui, líquido. E aqui, tá vendo? Por padrão, ele acaba criando já um título pra gente. E não muitas vezes, né? Esse título é didático, enfim. E quem leu ali o livro da Cole, né? Ela sempre fala pra gente contextualizar ao máximo os nossos, né, os nossos gráficos e tudo mais. Então, na parte aqui, ó, aqui na parte do eixo Y, perdão, no eixo X, você pode personalizar a cor e tudo mais. E tem aqui o título, né? Ele colocou o automático. Eu posso vir aqui e colocar mês também, que ele já replica ali dentro. Deixa eu diminuir um pouquinho para ficar um pouquinho maior para vocês. Beleza? No eixo Y também vocês podem, por exemplo, no meu caso é tudo grana, né? Então não precisa ficar bruto e líquido aqui. Então no meu eixo Y, no meu título, a gente pode ver até de tirar. É uma opção, tá? E eu tenho a parte das cores também. E o título geral. Então, vamos procurar aqui a parte do título. Rótulo de dados, plano de fundo, título. Então, o título, assim, se não botar numa guia, dá uma olhadinha na próxima guia de personalização, provavelmente sua funcionalidade que você está procurando está lá. E aqui no título, ó, você pode vir aqui, então aqui é o por padrão, então você pode colocar aqui, sei lá, evolução do faturamento bruto líquido. Ele já replica, você troca aqui a fonte, pode colocar aqui uma outra cor, enfim, essa parte a gente viu um pouquinho mais. Então, só para exemplificar, né? Então, aqui, vocês podem colocar, tipo, na parte da cor, né? Deixar ele mais clean. N formas. Da cor, eu vou aproveitar, né? Porque isso impacta bastante. Então, você pode digitar aqui na cor. E aqui, ó, no eixo Y, ele deixa a opção de você escolher a métrica. Deixa eu voltar aqui. E aí você escolhe a cor mediante a métrica que você escolheu. Então, eu quero tal cor para o faturamento bruto, tal cor para o faturamento líquido. Então, deve estar aqui em geral. Vou aumentar aqui um pouquinho para enxergar melhor. Título não queremos. Vou colocar a cor de novo. Essa hora que dá o branco. Eixo Y secundário. A legenda, não legenda, linha de grade. Maravilha. Linhas. Então, no líquido, eu tinha optado por uma cor um pouquinho mais clara. Então, sei lá, por exemplo, aqui. A gente pode usar uma cor mais forte aqui. Então, copiei, eu tô aproveitando, ó. Esse é do líquido, beleza. Essa cor um pouquinho mais escura, né? Você pode vir aqui e até mesmo criar, assim, na hora, as cores que você quer usar. No líquido. E no bruto, eu vou usar aquela que é um pouquinho mais escura mesmo. Já tá aqui no meu Ctrl+C, Ctrl+V. E dei o Enter. Parece que só tá o líquido aqui, né? Mas é porque a diferença é tão pouquinha, né? Que uma linha tá sobrepondo a outra. Mas se a gente vir aqui, por exemplo, ó, e mudar de lugar, bruto com líquido, aí vai ficar, né, a linha mais escura sobrepondo. E, meu Deus, já são 7h51, que maravilha. Eu vou fazer mais um gráfico e até linha dos detalhes, porque a parte do cliente é muito similar. Então, acho que são recursos bacanas de mostrar, que são diferentes. Deixa eu apagar que eu apertei coisa demais. Vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para fazer o gráfico aqui embaixo. Então, assim, aqui eu tô indo meio que no olho e usando, né, a ajuda dessas linhas vermelhas aqui que ajudam a questão do posicionamento. Vou até aumentar um pouquinho aqui, para a gente fazer esse ponto. Então, aqui, um ponto que a gente tinha na nossa colinha, que era o comparativo de região. Então, beleza, vamos lá. Quando eu tô falando de categorias, né, eu quero fazer algum comparativo de categorias, a gente pode usar o gráfico ali de coluna, o gráfico de barra. Nesse caso, eu tinha escolhido o gráfico de barra. Deixa eu aumentar aqui. Cadê meu negócio aqui do visual? Ah, tá. Que susto.
socorro. Então, aqui eu vou pegar o gráfico, vou pegar o de coluna. Então, tem um clusterizado, tem um empilhado, vou pegar esse daqui. Vou posicionar ele mais ou menos aqui na posição que eu quero aqui dentro do nosso quadradinho. E aqui é uma brincadeira, né, de clique e arrasta. Então, eu quero a parte da região. Então, eu vou digitar aqui região. Beleza, tem uma localidade, e vai ser normalmente um X. Coloco aqui. Ok, eu preciso dar agora o Y. E aqui é o faturamento. Então, vou colocar aqui o total faturado sem desconto no eixo Y. Vamos ver o que acontece. Então, bacana aqui. Ele criou já, né? Então, os pontos. E aqui também, a mesma brincadeira, né? A gente pega, troca a cor e tudo mais. Por questões de tempo, eu não vou trocar aqui a cor nesse momento, mas, enfim, vocês já viram ali como troca, quando a gente personaliza o título e tal. Mas eu vou aproveitar esse gráfico aqui para mostrar uma funcionalidade. Aqui eu estou falando, né, do faturado sem desconto. Ele mostra esse nome, é o nome mais feinho, né, que é o nome que é mais fácil da gente categorizar, mas talvez para mostrar o Dash não é um nome tão amigável. Então, eu vou colocar aqui só o faturado, a gente viu que é só clicar 2 vezes. Faturamento bruto. Mas vamos supor que, quando a gente passa o mouse aqui, você quer mostrar outras informações, só para ajudar a contextualizar. Então, nesse caso, aqui, vou clicar no gráfico novamente, né, para ele mostrar todas as opções que a gente tem. A gente tem aqui, ó, dicas de ferramenta. Então, tem um dado, alguma métrica, alguma informação que você acha relevante de mostrar também, não necessariamente dentro desse gráfico, mas quando passa o mouse, você coloca aqui. Então, você pode, por exemplo, colocar o total líquido, vou arrastar ele para dica de ferramenta. Vamos ver o que acontece, ó. Passei o mouse e agora ele está mostrando essas informações para a gente também. Então, acho que isso era, queria aproveitar para mostrar esse ponto. Mesma coisa, né, meninas? Vem aqui, coloca faturamento, líquido. E aí, enfim, a gente vai brincando com essas possibilidades. E aí, ó, o próximo gráfico, né, então, assim, é o mesmo contexto, né, assim, a mesma ideia. Aqui, o que mudou? A gente está colocando no eixo X o segmento. Então, o que você pode fazer? Personalizar aquele primeiro gráfico, duplicar e trocar os campos, tá? Então, é uma possibilidade aí de aproveitar. Então, esse carinha aqui eu não vou fazer nesse momento, porque é similar ao que a gente fez agora há pouco. E aí, vamos aproveitar aí alguns minutinhos para fazer esse botãozinho, que quando eu clico nele, eu caio na tela com a tabelinha com mais informações. Então, eu vou voltar aqui e a gente vai replicar. E, assim, esse botãozinho aqui, vocês podem fazer para N telas, né? Você pode fazer um menu para navegar para outras telas, né? Enfim, N coisas. Ou, sei lá, N possibilidades. Então, o primeiro ponto que eu vou fazer aqui, eu vou colocar um botãozinho aqui, cadê? Em inserir, e eu venho aqui em botões, eu tenho aqui, ó, pode ser em branco, em várias formas, né? Ele criou aqui no cantinho, ó, quase que passa despercebido. Eu vou arrastar ele mais para cá, e eu vou colocar ele aqui dentro desse gráfico, para dar ideia do quê? Ele se chama detalhes, né? Então, se eu quiser ver detalhes, como tá aqui dentro dessa caixa, a gente vai pensar, puta, detalhes desse tema aqui, né? Desse gráfico que tá aqui dentro desse quadrado. Então, é mais para essa contextualização. E aí, vocês podem personalizar esse botão. Então, na forma, pode ser retângulo de cantos arredondados, ó, toda aquela brincadeirinha que a gente fez, ó. Posso arredondar. A parte da cor também, ó, a gente pode, vou digitar aqui cor. Aqui dentro de estilo. Que aqui o menu tá agregadinho, né? Mas aqui tem a borda. Então, sei lá, se eu quiser, vou fazer ele roxinho, por exemplo. E eu quero preencher ele de roxinho também. Tá? Então, N formas. Ou se quiser colocar borda, enfim. Aqui. E tem a parte que eu quero colocar um texto, né, nele. Então, vamos colocar aqui detalhes. Não é o texto, é o preenchimento dele, né? Que ele não ficou bacana. Forma, rotação, estilo, ação. Ação a gente vai usar, mas daqui a pouco. Eu acho que era aqui mesmo. Então, aqui vou colocar detalhes, né? Que era o que estava no outro. E aqui, ó, a gente pode brincar com N formas, né? Gente, eu acho que não era aqui.
Então, ele tá centralizado no meio, mas eu queria ele mais centralizadinho na parte do preenchimento. Esse alternativo não é o caso. Aqui, forma, padrão, rotação, estilo. Ah, achei. É texto, sabia que estava errado aquele ali. Então, até vou tirar esse para cá, né? Botão. E aqui, detalhes. Ah, sim, tá muito mais bonito agora. Vou colocar ele mais em negrito, enfim, podem mudar a cor e tudo mais. E aí, o que vai ser interessante? Vou deixar aqui em stand-by, deixar ele um pouquinho menor, e aí eu vou aproveitar esse filtro, essa diagramação, digamos, que existe nessa página para a próxima. Então, eu venho aqui, no botão direito, e página duplicada. E aqui, ó, ele duplicou, ele trouxe todos os elementos. A gente vai aproveitar bastante coisa. E aqui eu vou chamar de resumo financeiro. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse cara aqui de baixo, não quero, vou dar um delete, esse eu também não quero, esse aqui também não quero, esse gráfico também não quero. Aqui, ó, eu vou aproveitar o título e eu quero colocar detalhes. Então, o Windows ponto, e coloquei um dado aqui. Ué. Vamos de novo. Acho que o mouse não tinha. Beleza, o Windows ponto de novo. Eu vou clicar aqui no emoji. E aqui não se chama mais overview, né? É um detalhe, né? Um detalhamento, um resumo financeiro, enfim. Chamem como vocês quiserem. E esse resumo, beleza, mudei o título. E aí, nesse caso, qual é o objetivo dessa página? Ser um tabelão um pouquinho menos agregado, né? Para que as pessoas exportem ali o que elas precisam de informação e se quiserem tratar isso, né, numa planilha. Então, eu vou expandir aqui. Vou entrar aqui um pouquinho. E aí, eu quero que esse cara, né, ou meu botãozinho venha para frente, né, porque eu quero que esse botão fique para frente. Então, você pode clicar aqui na parte com o botão direito. O botão direito é no PowerPoint. Vamos ver aqui novamente, porque eu quero mudar a posição da minha forma. Aqui, ó, tem formas de fazer isso, né? Você pode clicar no avançar, ó, ou trazer para frente. Vamos ver se funcionou. Ainda não. Ou também tem uma outra forma que a gente pode fazer. Aí, eu clicar fora. Foi isso mesmo. Também tem outra forma, só para vocês saberem, né, que a gente tem um botão aqui em exibição, eu tenho aqui seleção, então ele vai abrir outra caixinha aqui de menu. E aí a gente tem aqui todos os elementos, é como se fosse um extrato dos elementos. E aí você pode brincar, ó, com ocultar ou não ocultar. Então, se eu colocar, ó, você pode arrastar, trouxe ele para o fundo. Então, ele colocou esse elemento atrás de todos os outros elementos. Então, essa é uma outra forma, tá, meninas? Que é bem bacana. Vocês têm muita coisa no Dash, muitos elementos, às vezes fica mais fácil trabalhar por esse menu. E tem um nome bonitinho aqui dele. Já vou mexer nesse botão, nesse botão, ele vai ser o nosso botão de voltar. Então, vou aproveitar que eu estou aqui. Esse painel de seleção eu vou tirar de filtros também, só para não ficar poluindo. Vamos ver aqui, onde está detalhes, vou colocar voltar. E eu já vou mostrar como que a gente cria, né, esse caminho da volta. Vou aumentar aqui só mais um tiquinho. Então, o que a gente quer? Qual o objetivo desse botão, né? É voltar para a tela do Dash do Overview Financeiro. Então, aqui em ação, eu vou expandir, vou habilitar. E qual é o tipo dessa ação? A gente tem vários tipos aqui. Nesse caso, né, para esse propósito nosso, a gente vai navegação na página. Então, eu vou falar para qual página ele quer navegar. Então, qual que é o meu destino? É a página de visão faturamento. Beleza. Vamos ver se está funcionando. Como a gente está nesse modo, né, de criação e tudo mais, a gente precisa apertar o Ctrl, né? Mas quando a gente publicar esse material, é só clicar que ele já vai fazer a ação. Então, Ctrl, clico, e olha que lindeza, ele já voltou. E aí a gente faz a mesma brincadeira aqui no detalhes, né? Eu vou habilitar a ação, clico aqui, é o botão tipo navegação na página, e eu quero que ele vá para o resumo financeiro. Pronto, criamos aqui esse link. Beleza. E aqui, ó, eu vou apagar e vou criar a tabela, e depois a gente pega 2 minutinhos só para uma revisão.
Eu vou criar uma tabela e vou colocar todos os campos que eu achar necessário. Então, para criar uma tabelinha, a gente pode vir aqui, ó, tabela, ele vai colocar pra gente. Aqui, vou aumentar, ó, porque o objetivo dessa tela é ser só um lugar para ter essa tabela para exportar. Eu posso vir aqui, posso aumentar, posso abaixar um pouquinho, enfim, todo aquele processo terapêutico de alinhamento. Maravilha. Então, nesse caso aqui, no resumo financeiro, para mostrar para vocês, novamente, a gente pode colocar, por exemplo, o ano. Opa, tinha gravado mesmo. O ano. Se você quiser colocar ali um mês, ou aqui também o mês ano, né? A nossa colega comentou. Eu posso colocar, ó, vamos ver na parte que a gente tinha colocado, eu posso colocar região, enfim, N possibilidades. Vocês montam na granularidade que vocês entendem que é necessário para extrair, né? Segmento, por exemplo. Posso colocar aqui vamos nas métricas, dar uma olhadinha? Bom, total faturado. A gente vai fazer a nossa lista. O total líquido. Total desconto. E tudo mais. Enfim, N possibilidades, né? E nessa parte da tabela, a mesmo ponto, né? Vamos deixar bonitinho aqui. Então, aqui é o faturamento bruto, e aí vocês vão personalizando, né, esses pontos. E aí, dentro da parte da tabela, só para mostrar rapidamente, vocês também podem personalizar à vontade. Vocês podem aumentar, diminuir as colunas para ficar, né, ocupar o espaço. Então, vocês também podem mudar ali as cores. Ele também já dá, né, o Power BI, algumas definições aqui de tabela de bate-pronto. Então, aqui está no padrão, mas aqui vocês podem vir, ó, no mínimo. Tem N formas, tá? Esse mínimo eu acho bem bonitinho. Enfim, vários tipos de formatação. E aí, então, a gente tem aqui uma telinha, né, que a gente pode voltar, e eu caio aqui na minha análise principal. Então, eu vou pegar aqui, só para mostrar que isso não está distante, né, da nossa versão final. Vou abrir aqui. Então, aqui, o que a gente fez? Coloquei um título para a tabela, e aqui a gente pode brincar, deixar negrito, o espaçamento. Então, aqui, eu fui aumentando ali as colunas para ocupar ali a largura. Então, essa é a diferença de um para o outro. Então, quando a gente volta, então, novamente, ó, esse gráfico aqui, apliquei aquele roxo que a gente já estava usando, da nossa colinha no PowerPoint. Faturamento por segmento, trocamos o eixo X. E quando a gente fala da visão clientes? A visão clientes, ela tem basicamente a mesma jogada que a gente tem para a parte do financeiro. Então, aqui, no gráfico de evolução, a gente quebrou aqui deixa eu mostrar aqui, uma métrica, né, que é de faturamento. Só que na parte da legenda, a gente jogou aqui a parte do gênero, para destrinchar essa informação. Aqui usamos aqui o gráfico de rosca, né? Aqui uma evolução, e aqui é um gráfico de expressão, de bolhas. O que a gente tem aqui, ó, é esse carinha aqui, gráfico de dispersão. Então, acho que até, né, como exercício, né, então, assim, entenda o quê? Da parte de funcionalidades diferentes, a gente conseguiu cobrir aqui, né? E aí, o restante das análises seria mesmo pegar e adaptar, aplicando os campos necessários para construir o restante desses outros tópicos. Falei um pouco, assim, mais rápido agora no fim, mas só para também tirar alguma dúvida nesse fim e tudo mais, tá? Boa noite, gente. Eu queria, assim, entender um pouco sobre o gráfico de dispersão, sabe? Eu sempre tento usar, mas eu sempre fico confusa qual o momento certo, qual seria tipo, o melhor direcionamento, sabe? Para usar essa parte do gráfico de dispersão e tal. Legal, legal. Nesse caso aqui da dispersão, o que a gente fala um pouco da estrutura, né, do porquê dele. Então, a gente, geralmente, né, a gente consegue ver um pouquinho, assim, de coisa de tendências, digamos, frequências, ocorrências, digamos, né. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui só para interpretar, depois a gente entra no mérito da construção, né. A gente jogou aqui os campos, né, da idade no eixo X
E aqui o faturamento, né? Então, pensando, qual que seria a pergunta que eu queria tentar responder com esse gráfico de dispersão? Será que a gente tem pessoas com mais idade, elas acabam tendo um faturamento maior? Ou, pessoas mais jovens, né, com uma idade menor, têm um faturamento maior? Então, como que a gente consegue dar uma explorada, né, nesse tema? Então, no gráfico de dispersão, ele pode ajudar a gente nisso. Então, a parte da idade, conforme eu vou crescendo no eixo X, está crescendo a idade do meu cliente, né, dos clientes, no caso. Então, cada bolinha dessa é um cliente. Então, eu quero ver qual a distribuição, né, a relação entre a idade com o faturamento. Então, o que a gente consegue ver, né, aqui, de bate-pronto, né? Que a gente tem, ó, a parte de compras, digamos, mais caras, aconteceram com pessoas com uma idade ali, ó, próxima dos 50, né? Ali mais próximo dos 60. Essa galera aqui, ó, que teve um maior faturamento, tá nessa região. Então, você consegue ver algumas pode ser até outlier e tudo mais, comportamentos dessa forma. Então, para cruzar duas métricas. Ficou um pouquinho mais claro, Daisy? Ficou demais. Show. Obrigada. E aí, cada bolinha é um cliente. Então, tipo, nossa, olha esse cara aqui, né? Tem quase 60 anos. Meu, olha o faturamento que ele trouxe pra gente. Então, às vezes, pode até, né, dependendo da quantidade de dados que você tem, tipo, nossa, vamos ligar para ele oferecer uma promoção assim, assado, né? Assim, ele te traz um pouco dessa clareza, assim, né? Ou, enfim, às vezes você pode ter, imagina, se você tivesse um monte de bolinha aqui, né? Então, nossa, já, dentro, né, da população dos nossos clientes, a galera com uma idade maior é quem traz ali os maiores faturamentos, né? Então, pode trazer alguma ideia, assim, de alguma promoção, né, específica para pessoas acima de tantos anos, né? Ou o contrário, né? Eu vejo que pessoas que mais ou menos nessa faixa de idade aqui, elas compram, traz um faturamento muito grande. Então, pode te ajudar a ter ideias, né, de algumas ações específicas e focadas, por exemplo. É um gráfico bem bacana. Certo. Obrigada, viu? Imagina. Bom, então vamos para a parte final, né, Carol? Alguns recadinhos para a gente dar para vocês, né? Então, hoje a gente finaliza esse projeto. Quem quiser, fica à vontade para desenvolver ele. E aí a gente vai dar até o dia 20 para desenvolver e entregar para a gente. E aí a gente vai fazer uma validação, a gente vai dar uma olhada. E cada uma que fizer vai ter um feedback ali, né? Individualizado. E aí, no dia 24, a gente vai ter uma super live também. Então, a gente quer fechar esse ciclo nosso com uma super live falando um pouquinho de Power Apps. Então, quem puder, quem quiser participar, é super bem-vindo. A gente segue nessa linha. É isso, meninas. Qualquer coisa que vocês precisarem é só falar. Boa noite.